Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, segunda edição para Presidente Prudente e toda a região. Muito obrigado a você que está sintonizado aqui na número 1 do Brasil. Eu sou Eudes Figueiredo e a partir de agora nós vamos trazer as principais informações dessa quinta-feira, hoje dia 18 de junho de 2020. Vamos lá para as principais informações, mas primeiro o destaque dos nossos comentaristas. A gente começa com o Fernando Gessi. Bom dia, Fernando. Bom dia, Eudes. Bom dia, Padilha. Bom dia, Adilson. Bom dia aos nossos ouvintes, tanto da rádio, que nos acompanham todos os dias, e pelas redes sociais. O meu destaque hoje vai para uma pergunta para o STF. Eu gostaria de saber de vocês, por que vocês querem tanta eficiência no combate à fake news, que, ao meu entendimento, não é de ordem de relevância nacional, em detrimento aos mais de 200 políticos corruptos envolvidos na Lava Jato, que até agora, simplesmente, vocês não fizeram absolutamente nada. Bom, vamos lá para o bom dia do Adolfo Padilha. Bom dia, Padilha. Bom dia, Eudes. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan. O meu destaque hoje é que a crise começa a derrubar o politicamente correto em relação à Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e o governo João Dória, governador de São Paulo. Que não é novidade para ninguém, porque o Dória ele é como um vampiro, ele suga o sangue e depois despreza os seus amigos. E agora está a discussão. O Estado fala que enviou 3 milhões e a Prefeitura alega que só recebeu 1 milhão. E os nossos 10 monitores entregues de forma incompleta estão encostados, enquanto a crise aumenta e os comerciantes estão aí sem trabalhar e as pessoas com medo e pânico do Covid. Bom, tá faltando o destaque dele, Adilson Brevileri. Bom dia, seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia, Gessi. Bom dia, Padilha. O meu destaque hoje vai para uma questão que todo mundo já tinha uma interrogação na cabeça, né? A aglomeração em filas bancárias em Presidente Prudente era uma coisa que assustava todo mundo por conta do Covid-19. E parece que a Secretaria de Saúde e a pessoal da Secretaria da Prefeitura que cuida dessa questão resolveu, então, agir nessas agências bancárias, colocando a higienização, fechando as agências por um período para que possa ser feita uma higienização completa. E hoje 2 agências bancárias de Presidente Prudente já estão passando por isso. Até que enfim, né? Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. Olha, o que era para ser comemorado virou ponto de discórdia entre a Santa Casa de Misericórdia, o governo do estado e a Prefeitura de Presidente Prudente. Sem monitores, 10 respiradores pulmonares seguem sem uso no hospital. O secretário municipal de saúde, Valmir da Silva Pinto, rebate a afirmação da esfera estadual de que o município é obrigado a custear o restante dos itens. Na semana passada, o estado enviou os respiradores pulmonares à Santa Casa, visando a ampliação da estrutura de atendimento aos infectados por coronavírus. Contudo, os equipamentos não podem ser usados. De acordo com o hospital, faltam os monitores cardíacos para a adequação dos leitos da unidade de terapia intensiva. Além disso, o hospital também necessita do credenciamento dos leitos junto ao Estado. Vamos lá, Fernando Gessi, a sua opinião. Eu acho que agora as coisas estão começando a serem colocadas às claras. Foi o que o Padilha acabou de falar agora. Inclusive, nós estamos vendo algumas ações aí, algumas, vamos dizer assim, reações totalmente contrárias ao modelo de governo que vem sendo adotado aqui no estado de São Paulo,
por outros prefeitos também, como é o caso aqui do nosso lado, Regente Feijó, Álvares Machado, Rancharia, são todos governos do PSDB. E como é que estará a situação nessas cidades? Será que lá também o governo fala que mandou 3 e a prefeitura fala que só recebeu 2 ou 1? E como é que fica isso? Agora, com relação a essa questão dos monitores, ontem eu estive conversando com um pneumologista muito conhecido de Presidente Prudente, ele até comentou comigo que parecia que eram os monitores dos respiradores e não o monitor cardíaco. Então, segundo ele, então essa informação também precisa ser checada. Mas, de qualquer forma, eu fiz uma comparação ontem muito clara, muito rápida, para que os nossos ouvintes entendam. Por um acaso, vocês já compraram alguma vez um carro e te entregaram um carro sem pneu? É a mesma coisa. Se você entregar para a pessoa um carro sem pneu, é um carro, mas não serve para nada. É isso que está acontecendo hoje na nossa cidade. Mas o nosso secretário de Saúde, Dr. Valmir, ele foi muito claro com relação a isso. Eu acredito que essas cobranças deveriam também começarem a ser feitas também do nosso prefeito. Porque, infelizmente, o que nós temos aqui em Presidente Prudente, e que, graças a Deus, ainda não explodimos os casos de Covid, porque se isso tivesse acontecido, nós já teríamos muito mais pessoas mortas por falta de equipamentos. Agora, ontem eu falei, hoje eu repito, todos esses equipamentos, quando saíram de São Paulo, ou pelo menos a matéria toda que nós vimos, é que eles eram totalmente testados. Ou seja, mandaram para Presidente Prudente um carro sem roda. Bom, por falar aí em internações e números de Covid, ontem eram 28 internados e hoje são 33 internados com Covid-19 em Presidente Prudente. Esses respiradores vão fazer falta, não é, Adolfo Padilha? Eu vou me pegar na questão política. Veja bem, quando o Estado anunciou 3 milhões e alguma coisa, o silêncio do politicamente correto ficou todo mundo quietinho. Ninguém disse, ninguém veio explicar. Hoje, o secretário de Saúde, Dr. Valmir, o prefeito Bugalho de Presidente Prudente, eles estão pagando o preço do politicamente correto, por serem partes do mesmo partido do governador. Porque hoje nós estamos precisando disso. Hoje está precisando pôr as claras. Agora, o governador João Dória já tem um histórico, primeiro, de informações que a gente não pode confiar, de exagerar ou tirar as coisas do contexto. E aqui, próximo de nós, o prefeito Bugalho e o secretário Valmir, eu confio no que o secretário está falando, porque eu conheço, sei da seriedade dele. Sou crítico daqueles que criticam o fato dele não ser médico e ser secretário da saúde, que para mim isso não tem nada a ver, para mim isso é irrelevante, porque uma secretaria precisa de gestão, de uma forma geral, sendo médico ou não sendo médico. Não necessariamente um esportista precisa ser secretário de esportes, é a mesma coisa. Agora, eu acredito no que o Dr. Valmir está falando, mas o que acontece, politicamente falando? Agora se apertou o cerco. Agora, os 60, 70 dias que ficamos parados, onde nada foi planejado, o silêncio do secretário e o silêncio do prefeito para manter o politicamente correto com quem não merece, que é o governador João Dória, agora tem que falar. Agora se rompeu, agora não tem como. O Estado manda 3 milhões, a prefeitura só recebe 1, todo mundo cobrando uma eficiência, aí o secretário e o prefeito tem que falar, não, eles não mandaram 3 milhões. Eles anunciaram 3, mas só chegou 1. E aí, como é que fica? Como é que faz? Então é o que eu disse ontem. Infelizmente, essa aproximação com um partido e, na verdade, priorizando relação política e não relação efetiva diante da crise, que vem lá de cima o exemplo do governador João Dória, fez com que nosso prefeito hoje, Nelson Bugalho, e o nosso secretário comece a assumir uma culpa que não é deles. Entre aspas, na prática não é deles. Eles assumem a responsabilidade paralela a partir do momento, como o Jesse sempre cobrou todos os dias aqui, o Adilson, de não ter demonstrado claramente, olha, o que recebemos, o que compramos, onde compramos, quanto pagamos. Isso não aconteceu na Prefeitura de Prudente. E volto a repetir, aqui em Prudente uma garantia, eu acho com certeza que nós temos. Não teremos corrupção em Prudente. Pelo nível do prefeito, pelo conhecimento do prefeito, pela personalidade que ele tem e também do secretário de saúde. Mas faltou eles explicarem isso. E agora, com os casos aumentando, a população pressionando,
vem a compra, vem a cobrança. E essa cobrança agora eles têm que deixar claro, olha, o governador anunciou 3, mas só entregou 1. E agora cada um que assuma a sua responsabilidade. Adilson Brevillieri, e agora, hein? Qual é a solução? Pois é, agora virou uma condição bastante complicada politicamente falando, né? Porque cada um fala uma coisa que é diferente da outra. O próprio governador João Dória diz que cada respirador entregue significa um novo leito de UTI aberto na rede pública, seja ele municipal ou estadual. Pois é, não temos isso, né? A Santa Casa, os hospitais estão com espaço já reservado para poder instalar as UTIs. Como o Jesse bem demonstrou com um exemplo bem clássico, né? A verdade é o seguinte, tem aquele cara que quase ganhou na Mega Sena, né? Ele fez 5 números, o outro ficou pertinho, mas ele não ganhou. Quase tivemos aqui 10 respiradores, mas, no entanto, não temos nenhum. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. O juiz da 2ª Vara Judicial de Martinópolis, Alessandro Correia Leite, recebeu uma denúncia do Ministério Público Estadual e tornou réus a prefeita de Indiana, Celeide Aparecida Floriano, e o diretor municipal de Obras e Serviços, Jarbas Luiz Pereira, além do coordenador municipal do Meio Ambiente, Carlos Facioli. A decisão foi proferida ontem à tarde. Os 3 passam a responder penalmente pelos crimes de homicídio culposo, lesão corporal culposa, omissão e concurso formal. Vou explicar a situação, o que aconteceu. Na denúncia, o promotor Daniel Tadeu dos Santos Mano também responsabiliza os réus pelas lesões sofridas por um irmão de Vanderlei, que também estava no aterro no dia do soterramento. Segundo o documento apresentado à Justiça, as vítimas Vanderlei e Aparecida realizavam coleta de recicláveis em uma vala profunda no aterro sanitário de Indiana, dentro do qual também estava o irmão de Vanderlei, quando houve um desmoronamento do aterro, que resultou na morte de Vanderlei e Aparecida, causando lesões no parente de Vanderlei. No início das investigações, foi identificado que a área rural onde se localiza o aterro sanitário em questão é de propriedade do município de Indiana. Bom, vamos lá. Situação complicada na cidade de Indiana, né, Adolfo Padilha? Veja bem, Eudes, o Código Penal ele fala muito bem sobre a imprudência, a negligência, né? A negligência, nesse caso, é aquela omissão de quem tinha por direito e de não observar o que ele tinha o dever dele fazer ali. É o que eu sempre digo, até pelas experiências, a última que eu tive como gestor da Cidade da Criança, eu me atentava muito nesse artigo penal. Porque se acontece um acidente e você, na tua obrigatoriedade do dever de fazer e cuidar, tem todos os parâmetros que a lei exige, você não é o culpado, né? Um exemplo, por exemplo, num aterro, ali eles alegam que tinha uma cerca viva mal conservada, um portão que não impediu o acesso, não tinha placas. Então, nesse caso específico, se tem a cerca, se tem o portão, se está bem orientado com as placas, por exemplo, ele já não pode ser enquadrado na negligência, né? Já não pode ser enquadrado no que fala, por exemplo, o artigo 18, inciso 2º do Código Penal. Então, hoje o gestor público ele tem que tomar muito cuidado, porque existe muito, mas muito obrigação de fazer. E qualquer falhinha ele realmente pode ser enquadrado, como infelizmente foram enquadrados aí os responsáveis lá na cidade de Indiana.
Muito bem, trocando de assunto, um julgamento virtual concluído esta semana na 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento a um recurso de agravo interno cível interposto pelo Ministério Estadual e afastou a extinção de uma ação civil pública impetrada contra a concessionária Prudente Urbano e a Prefeitura de Presidente Prudente para a adoção de medidas que evitem superlotação de passageiros nos ônibus do transporte coletivo urbano que circulam na cidade. O agravo interno cível foi interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento ajuizado pela Prudente Urbano, que reconheceu de ofício a carência da ação civil pública, mais especificamente a falta de interesse de agir e a impossibilidade jurídica de pretensão ministerial, conferindo então o efeito translativo ao recurso, então, analisado. Indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Já o agravo de instrumento foi promovido contra a decisão de primeira instância, que deferiu a liminar para determinar que a concessionária e a prefeitura, solidariamente e no prazo de 24 horas, disponibilizem tantos ônibus quanto forem necessários para atendimento a demanda dos usuários nos horários de pico em Presidente Prudente. Bom, para você que está ouvindo no rádio, talvez seja muito confuso tudo isso que eu disse aqui e todos os termos jurídicos. Mas a gente vai tentar esclarecer para vocês. Vamos falar com o Fernando Gessi, que tem conhecimento desta ação quase por completo, né, Fernando Gessi? Justamente, Eudes. Para que as pessoas entendam um pouquinho mais tranquilo, porque realmente são muitos termos jurídicos, aí realmente complica. Nós tivemos aqui, através do Dr. Darcy Beraldo, juiz, ele determinou que o transporte público fosse colocado nos eixos, né? Parece que ele tentou, inclusive, tempos atrás, até alguns carros andaram saindo do eixo. E aí, o que ele fez? Ele entrou com essa determinação para que a empresa normatizasse a questão ali com relação à falta de carros, aglomeração dentro do transporte público, esses problemas muito sérios, inclusive por conta da nossa pandemia. A empresa entrou com agravo de instrumento, ou seja, contestando a decisão dele em cima da decisão que ele tomou. E o Ministério Público entrou com a contestação da empresa, ou seja, tem que voltar tudo ao que era antes da decisão, ou seja, a decisão tomada pelo Dr. Darcy Beraldo, que realmente pune a empresa caso ela não venha a fazer as coisas da maneira correta. Essas decisões monocráticas são muito comuns, inclusive nós estamos aí acompanhando um problema muito sério com relação ao STF. Bom, em suma, voltou tudo ao que era, como foi feito e determinado pelo Dr. Darcy Beraldo, e a empresa tem que cumprir agora as determinações que ele propôs, sob pena daquela multa diária, que era de 50 mil e passou a ser de 100 mil reais. Mais uma vez eu repito, e vamos tentar bater nessa tecla. Eu acho que todo mundo tinha que sentar, todo mundo tinha que conversar entre os três. Não adianta ficar discutindo. Agora foi colocada a CPI do transporte público. Agora essa CPI vai investigar o quê? Já está quase tudo judicializado, as decisões já estão tomando. Eu acho que essa CPI ela tinha que ir no cerne do problema. Aonde que está o cerne do problema, que é uma coisa, inclusive que segunda-feira, alguns vereadores não estão nem aí com a coisa que acontece aqui em Prudente, que um, inclusive, disse que não é nem atribuição da Câmara de Vereadores fazer qualquer tipo de investigação, fiscalização. Então, fecha logo isso aí, ou então você vai aprender um pouquinho mais sobre legislação para você entender que a Câmara de Vereadores é um poder independente. Ela pode fazer o que ela quiser, e depois pode ser contestada judicialmente lá fora, tá? E ninguém sofre pena nenhuma. Vai aprender um pouquinho, que eu acho que é bom. E nesse caso aqui, com relação à empresa de transporte, foi isso que aconteceu. Agora, a CPI, como eu acabei de dizer, ela tem que investigar? Tem. Onde está o problema? Na fiscalização, na CEMOB, porque as denúncias que estão ali no Ministério Público sobre essa secretaria são muito sérias. São muito sérias. Inclusive, eu acredito que ali sim é um outro grande problema que nós temos em Prudente. Então, o que eu falei, em tese, omissão ou conivência com o problema. Não tem outra escapatória. E vamos ver aonde que vai dar isso aí. Adilson Breviglieri, você acha que estão pegando muito no pé da empresa ou tem responsabilidade da empresa nesse sentido?
Não, uma coisa importante que a gente tem que ressaltar é o que o Gerson acabou de dizer. A melhor coisa que tem é você sentar numa mesa, todo mundo junto, e chegar a um acordo que todo mundo possa resolver as coisas que estão acontecendo, porque é nítido e notório que a população vem sofrendo com isso. A população passa por momentos delicados por conta dessa Covid, e a empresa também passa por momentos bastante difíceis, né, por conta da Covid, com a diminuição de passageiros, com a diminuição da entrada de dinheiro no caixa. A prefeitura também fica numa situação extremamente difícil, porque ela contratou o serviço na esperança de que o serviço fosse feito a contento. Então, eu acho que a melhor coisa é todo mundo sentar junto e chegar a um acordo que seja plausível para todos e que a população também possa ser aí atendida com os serviços essenciais do transporte. Agora, uma outra coisa também que é importante ressaltar é que a CPI ela é instaurada para poder apurar as questões que estão equivocadas e se há alguma coisa que está necessária para você entrar com uma ação judicial. O Gerson disse, a CPI já perdeu sentido, o negócio já foi ação, já julgou tudo, já filmou. Não adianta mais CPI, o negócio é sentar e resolver o problema. Que eu acho que todos eles estão dispostos a isso. Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855. Fabrício Queiroz, ex-assessor, ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, foi preso em Atibaia, interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. Aliás, a Polícia Federal, nesta manhã de quinta-feira, está fazendo várias ações. Queiroz estava em um imóvel de Frederic Wassef, que é advogado do parlamentar, e foi levado para a unidade da Polícia Civil no centro da capital paulista. Ele deverá passar pelo Instituto Médico Legal e pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas antes de ser levado para o Rio de Janeiro. Policial militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1.200.000 em sua conta de maneira considerada atípica, segundo o relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras, o COAF. Ele trabalhou para o filho do presidente Jair Bolsonaro antes de Flávio tomar posse como senador no período em que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Adolfo Padilha, o seu comentário. Não, tem mais coisa aí. Ele foi preso em Atibaia, na casa do advogado da família do Bolsonaro. Ele é amigo pessoal da família do Bolsonaro. A mulher dele também, a Polícia Federal buscou na casa dela lá no Rio de Janeiro. Mas eu vou me pegar em uma observação aqui rápida. Se o Bolsonaro mandou o Moro porque não podia nomear amigos na Polícia Federal, o que vão dizer agora? Qual é a explicação se ele manda na Polícia Federal? Apenas para pensar um pouquinho. Por que tanto apelo e tanta notícia sobre o Flávio Bolsonaro? Para as pessoas saberem, são 27 deputados envolvidos na denúncia. O primeiro partido no volume de dinheiro desviado com rachadinha, que é uma prática que existe até hoje, é ilegal e tem que ser punida, foi o PT com 49 milhões. Depois o PDT com 30 milhões. Depois o PSC com 25 milhões. Depois vem 18, 16, 17, 7, 4, 2, e aí vem o filho do presidente com 1.300.000. Por que tanta atenção só no filho do presidente? Será que as pessoas subestimam a inteligência das pessoas e entenderem o porquê? Não estaria mesmo o presidente com a corda, como ele sempre fala, e a gente fala aqui, sendo esticada demais? Não é muita atenção para o filho só do presidente? Sobre um esquema que eu acho que tem que prender todo mundo mesmo, se houve, tem que pagar todo mundo mesmo que houve, mas eu chamo a atenção para isso. É o padrão duplo de observação, de julgamento e de atenção do sistema corrupto. É isso que a gente tem que prestar atenção. Repito, são 27 deputados envolvidos. Hoje, num comentário absurdo, numa rede de televisão que é oposição ao governo, claramente, que todos nós sabemos, a comentarista tentava ligar o fato do Queiroz estar em Atibaia
Jesse, Adilson, do fato do sítio do Lula ser em Atibaia também, no esquema do sítio do Lula. Então, os absurdos em cima dos absurdos. A palavra de ordem hoje, que as pessoas têm que prestar atenção e entender o que é padrão duplo. Julgar uma mesma coisa de uma forma diferente. É o que o sistema hoje está tentando aplicar na cabeça de todo mundo. Vamos lá, Adilson Brevilhelli, sua opinião. Vai ser uma novela que está demorando, está virando livro, né? A questão do Queiroz, o que o Padilha disse, a imprensa, de uma maneira geral, está querendo ligar de qualquer forma que o presidente Bolsonaro estava envolvido, de qualquer maneira que o Bolsonaro sabia que o Bolsonaro estava envolvido nesse esquema. Não é o Flávio Bolsonaro, não é o filho do Bolsonaro, não é nada disso. Na verdade, é que eles querem que o Fabrício Queiroz, que é um policial militar aposentado, ele foi segurança, ele foi motorista da família do filho do presidente, do Flávio Bolsonaro. Ele sempre esteve ligado a ele, você entendeu? Agora, é muito simples a gente analisar de uma outra ótica. Por que então os outros deputados todos que estão envolvidos, o Padilha levantou uma questão que todo mundo faz essa pergunta no dia a dia, né? Por que ninguém vai atrás de outro? Porque é filho do presidente Bolsonaro. Eles estão querendo procurar alguma coisa aí para encontrar alguma coisa. Eles não têm mais onde encontrar, estão procurando tentando achar onde que pode ter alguma coisa, né? E não vão encontrar nada. Ô, Jess, estão esticando a corda demais? Quebrou já. Quebrou há muito tempo. Não tem jeito. Esse país aqui precisa tomar um choque de moral. Esse país aqui precisa tomar um choque de equidade. Esse país aqui precisa tomar vergonha na cara. Tá? É isso que está acontecendo. Esse aqui é o grande problema. A população está começando a chegar num grau de revolta. Se vocês prestarem atenção nas manifestações que são feitas, a maioria das pessoas que estão ali são jovens. São pessoas que sofreram um processo de ideologismo de anos e anos da esquerda brasileira. Uma esquerda irresponsável, que anda de marcha ré e nunca pensou lá na frente. É sempre poder e dinheiro. O resultado disso tudo está acontecendo agora. Um governo que tem uma ideia muito focada e muito séria de ruptura, que é isso que precisa acontecer, nós precisamos fazer uma ruptura entre tudo que existe de ruim no Brasil para um novo Brasil. E aonde que nós estamos com o grande problema nosso? É a falta de vergonha na cara. É isso que precisa acontecer. O Brasil precisa tomar vergonha na cara. É isso. Sabe por quê? Porque o que nós temos aqui acontecendo nesse país é um verdadeiro absurdo. Nós estamos com os filhos do Lula durante décadas aí e ninguém fala nada. Nós estamos com a Lespe, a Lerge. Ontem eu assisti o filme Tropa de Elite 2, novamente com minhas filhas em casa, e o Rio de Janeiro é um dos maiores ninhos de corrupção do mundo. Né? De tudo ali. Agora, como que nós resolvemos isso? Nós temos que dar uma enquadrada geral. Agora, o que poderia ser feito? Eu faria isso, tá? Pego as minhas contas bancárias, a minha parte física e jurídica, abriria tudo, abri tudo, tá aqui. Isso aí, infelizmente, eu acho que todos eles erraram, porque todos os deputados ali envolvidos, são mais de 40, se não me falha a memória, todos eles deveriam, que nem lá, aquele ator, durante o filme, ele pega e fala, aqui dentro dessa Lespe, a metade é corrupto. Aí ele, na outra parte, ele fala, me desculpe, me enganei, só salvam 6. Então é isso que acontece. É um bando de canalha, é um bando de safado. Então a maioria dos políticos desse país são um bando de sem vergonha. Tá? E o STF está lá com mais de 200, quase, cuidando deles para que todos os seus processos prescrevam. É isso que é o meu pensamento sobre todo esse problema. Eu abriria minhas contas todas, porque eu tenho vergonha na cara. Eu acho que eles também deveriam ter. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira. Muito obrigado ao Fernando Jesse, Adolfo Padilha e também a Adilson Brevilhelli pela companhia de vocês. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Muito obrigado a você que sempre fica aqui na sintonia da Jovem Pan. Daqui a pouco tem o Pânico com Emílio Surita e companhia aqui na Jovem Pan. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.